E aí galerinha, aqui professor Clecinha trazendo mais uma vez para vocês aí a Geografia do Brasil com a galera do Impacto Curso. Hoje nós vamos falar, dando continuidade às fontes alternativas, primeiro os biocombustíveis com as fontes renováveis e depois as fontes alternativas. Mas antes eu vou trazer uma reflexão. Fala o seguinte: a nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmos sempre depois de cada queda. Então é impressionante porque as pessoas pensam que o sucesso ele advém simplesmente por nunca ter caído, mas na realidade é ao contrário, né? O grande segredo do sucesso é justamente você continuar em frente depois de cada queda, depois da adversidade, depois da decepção, né? Hoje nós estamos passando por um momento totalmente adverso, mas não importa, vamos nos reerguer e continuar lutando firmes, fortes e avante, né? Para nós alcançarmos o nosso objetivo nesse final de ano, tá certo? Então, hoje nós estaremos falando sobre os biocombustíveis. Então, bio, vida, combustível, combustíveis, né? Aí você tem uma junção. Então, qual é a ideia? Os biocombustíveis, ele, em algumas questões, usam o termo biomassa. Então, a biomassa, o que é a biomassa? A biomassa é um recurso vegetal, ou seja, matéria orgânica não fóssil, né? De origem vegetal ou animal, claro, e que possibilita a geração de energia. Resumindo, biomassa é qualquer, né, fonte de energia de origem vegetal ou animal, pode ser animal também. E entre o que é que nós podemos citar que vai ser a biomassa? O que é que a gente pode gerar energia? Então nós temos o etanol, o biogás, o biodiesel, a lenha e o carvão vegetal. A lenha e o carvão vegetal não é muito cobrado no Enem. Às vezes cobra os vestibulares e tal, mas esses outros três aqui, ó, eles são extremamente cobrados. Por quê? Porque o Brasil, né, o Brasil é um dos países que tem a maior tecnologia relacionada aos biocombustíveis. Eu vou detalhar daqui a pouco. Então, continuando aqui, porque o Brasil ele se destaca na produção de energia, de biocombustíveis. Então tem alguns fatores naturais que possibilitam que o Brasil esteja à frente de outros países, de vários outros países, na realidade de todos os outros países do mundo. Então nós temos aqui grande extensão territorial. O Brasil ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o quinto maior país do mundo. Então a extensão territorial do Brasil possibilita o desenvolvimento desse tipo de geração de energia. O nosso solo, o solo favorável, nós podemos plantar, né? Nós podemos criar animais, o relevo também. O nosso relevo é um relevo predominantemente plano, que possibilita tanto o desenvolvimento da agricultura quanto a pecuária, que pode gerar esse tipo de energia, né? E o clima. Por exemplo, a Rússia. A Rússia ela é maior que o Brasil, tem 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem a metade, 8,5. No entanto, nós temos esse potencial e a Rússia não tem. Porque boa parte do território russo é coberto por neve e o Brasil não. Percebe? Então, nós temos essa vantagem. Nós estamos à frente desses países. É só aproveitar. Qual o grande fator positivo? Essas atividades na geração de energia, nós teremos a geração de novos empregos, né? E além disso nós temos toda uma cadeia produtiva que inclusive envolve a galera da própria universidade. Por exemplo, a UFAL aqui, ela tem um curso de engenharia de energias renováveis direcionado só para isso, porque essa cadeia produtiva ela está crescendo cada vez mais. Então ela precisa de material humano, precisa de recursos humanos. E quem vai gerar isso? A universidade. Então a universidade também ela está dentro dessa cadeia produtiva, mas também na teoria promove a fixação de famílias no campus. Na teoria, porque
Na prática a gente vai detalhar isso mais à frente, que não se efetivou como foi programado, como foi planejado, tá certo? Então, o Brasil, como eu tenho falado na introdução, o Brasil, ele detém a tecnologia mais avançada do mundo. Nenhum país no mundo detém a tecnologia de geração de biocombustíveis quanto o Brasil. O Brasil está na frente, muito na frente de todos os outros países. Outros países vêm estudar aqui com a gente como produzir biocombustíveis, né? Então, quando eu falei lá das fontes renováveis, nós vimos que a matriz energética brasileira, né, principalmente energia elétrica, ela utiliza muita fonte renovável, muita mesmo, né? E inclusive o Brasil, ele exporta essa matéria-prima e não exporta só a matéria-prima. O Brasil também exporta os próprios biocombustíveis. Dependendo do país. Tem país que compra matéria-prima para produzir lá. E tem outros países que já compram o biocombustível pronto, né? Então, qual a grande vantagem dos biocombustíveis? Eles podem substituir parcialmente, ou seja, uma parcela, ou totalmente os combustíveis derivados do petróleo. Deixa eu dar um exemplo. O diesel, a gasolina. Então, tira a gasolina, usa o etanol. Tira o diesel e usa o biodiesel. Entende? Então, e o Brasil, gente, muito à frente, tá? E para isso nós podemos utilizar na produção, né, nós podemos utilizar várias espécies vegetais. Por exemplo, a mamona, o dendê, o girassol, o babaçu, amendoim, pinhão manso, a soja e muitas outras. Muitas outras podem. Então são as chamadas. Aqui nós temos, eu não coloquei aqui, deixa eu ver, a cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar também deve estar aqui nos biocombustíveis, vai gerar o etanol. Então, pode ser a cana-de-açúcar, pode ser a beterraba. No caso do Brasil, o próprio milho, no caso do Brasil, não vale a pena nem utilizar a beterraba nem o milho. A cana-de-açúcar ela tem um nível de sacarose bem maior e melhor aqui no Brasil. Então, é mais vantajoso utilizar a cana-de-açúcar brasileira, tá? Para produzir o etanol. E aí a gente vai trabalhar, por exemplo, o biodiesel. O biodiesel ele vai utilizar as oleaginosas. Então são os vegetais que têm óleo. E vai gerar o que? O biodiesel. Mas também pode ser utilizado as gorduras animais. Das espécies vegetais que produzem o biodiesel, nós temos o dendê, nós temos a soja, nós temos o girassol, nós temos o babaçu, amendoim, a mamona e o pinhão manso. Esses são os mais utilizados no Brasil. Tem outros também, mas esses daqui são bem mais utilizados na produção do biodiesel brasileiro. Foi muito importante a criação, a utilização do biodiesel pela lei número 11.097 de 2005. Por quê? Porque é através dessa lei que cria-se o chamado diesel S10, que é quando a gente pega uma porcentagem do diesel vegetal, do biodiesel, né, e coloca no diesel comum. Então há uma mistura, há uma porcentagem, né, do biodiesel. Então hoje essa mistura é de 12%. 2020, mistura de 12%. E isso é interessante porque diminui a emissão de gases poluentes do efeito estufa. Então o Brasil ele está na frente disso aqui, na geração, na diminuição do efeito estufa, na diminuição do aquecimento global, percebe? Então o Brasil é massa, o Brasil é top, entendem? E aqui nós temos a principal utilização, claro, devido ao plantio de soja, principalmente na região centro-oeste, a soja é a principal cultura utilizada na produção de biodiesel no Brasil, né? Então nós temos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, que tem uma grande produtividade de soja, e aí a galera pega isso aí para estar fabricando o que? Biodiesel, parte do biodiesel. Lembrando que nós temos os subsídios governamentais. O próprio governo federal, desde 2005, tem incentivado bastante a utilização do biodiesel. Então, aí nós temos um crescimento da produção do biodiesel até 2017, aqui esse gráfico, e esse azulzinho aqui é da soja. Então, o que vai ser mais utilizado aqui, o que tem maior crescimento é a soja, né? O óleo do algodão, por exemplo, esse verdinho aqui, ele diminui porque o custo-benefício fica enviado, assim, dentre a soja e dentre outros,
fica menos vantajoso. Então a galera vai utilizar o que é o que? Mais rentável, nesse caso a soja. Até o maquinário, toda a tecnologia brasileira, ela ajuda bastante na produção, no cultivo e na extração, né? Tudo relacionado à soja é bem mais vantajoso. A tecnologia e as características naturais do Brasil favorecem isso. Além do biodiesel, nós temos o etanol. O etanol ele vai surgir com muita força no Brasil a partir da crise do petróleo de 1970, mais precisamente 73. Então está acabando a gasolina, o Oriente Médio está perdendo suas reservas e agora, novas tecnologias, o Brasil investe na tecnologia de águas profundas, ultra profundas, lá que hoje é o pré-sal, a galera começa a pesquisar bacia de Campos, bacia de Santos e tal. E beleza, só que isso é a longo prazo. E aí outra linha de pesquisa, que é nas fontes renováveis, descobriu, cara, a gente pode utilizar, a gente pode gerar um combustível a partir da cana-de-açúcar, que no tempo chamavam álcool, né? E hoje nós chamamos de etanol. E aí, poxa, massa! E aí cria o Proálcool, que é o Programa Nacional do Álcool em 1975, para favorecer justamente a produção de álcool, fazer com que os grandes fazendeiros aumentassem a sua produção de açúcar para poder continuar alimentando a população na produção de açúcar, né, abastecendo, e agora também com o álcool, com o etanol. E para isso o governo vai fazer o quê? Empréstimos para os produtores. Vários produtores tiveram o crescimento justamente com a base do incentivo governamental. No entanto, é aqui que volta lá o problema. Qual era a ideia? O governo ele deu incentivos para os grandes produtores, mas não deu incentivo para os pequenos produtores. E isso fez com que houvesse uma grande pressão dos latifundiários sobre os pequenos e médios proprietários para vender suas terras. E aí aumentou o êxodo rural, que na realidade não deveria ter acontecido isso. Isso não estava no planejamento, isso não deveria ter acontecido de jeito nenhum. Na realidade, o governo deveria ter dado também subsídios para o pequeno e médio proprietário, mas não ocorreu, né? E outra coisa, dessa forma o governo estava incentivando a monocultura, né? E o que vai ser a monocultura? É o cultivo de apenas um tipo, um produto. Então a monocultura e o êxodo rural, como eu falei. Então foi muito forte, principalmente a partir da década de 70 aqui no Brasil, né? Uma curiosidade, a frota de automóveis movidos exclusivamente a álcool ou a etanol, em 1979, era de 0,46%, ou seja, significante. No entanto, em 86 e 80 primeiro com Proálcool, a gente já tem 26, um pouco mais de 26%. E em 86 nós atingimos 76%. E na década de 90 nós chegamos a atingir 90%. Então, 90% da frota brasileira de automóveis era movida a álcool por conta da crise da gasolina. Faltava gasolina, né? Principalmente na década de 70. Então, o Brasil arruma uma solução. E está aqui, gente, essa foto é muito massa. É a inauguração, é o lançamento do primeiro automóvel movido a álcool do mundo, que é o Fiat 147 aqui no Brasil. Então, o Fiat 147 foi o primeiro automóvel movido a álcool. E o Brasil estava na vanguarda disso aqui, né? Além disso, o governo ele reduz o preço do IPVA. Porque o Brasil consegue chegar a 90% na década de 90 de automóveis movidos a álcool. Então, o IPVA de um carro movido a gasolina seria 100%. E o IPVA de um carro movido a álcool, 50% do valor. Tipo assim, se fosse um carro movido a gasolina, R$100. E um carro movido a álcool, R$50. Então, isso incentivava não só o fabricante, mas também o consumidor. O cara ia comprar um carro, preferia o carro a álcool, né? Porque tinha todos esses incentivos aqui. O valor do litro do álcool era limitado por lei a 65% do preço da gasolina. Deixa eu dar um exemplo prático. Então, hoje, daqui a pouco, a gasolina vai chegar a R$10. Então, era obrigado que o preço do álcool não chegasse a 6,50. E no máximo que ele poderia chegar a 6,50.
Isso por lei, então 65% do valor, tá? E, no entanto, tinha um problema, porque quem ia arcar com toda a contrapartida era o Estado. Então isso gerou um gasto exorbitante do ponto de vista, aí gerou o chamado déficit público, claro. Por quê? Porque o Estado tinha que dar a contrapartida para o empresário não iria perder, então o Estado que estava dando a contrapartida. E quem está se beneficiando? Os grandes produtores, os empresários do setor automobilístico e parte da população. Só que essa população é a população da classe lá em cima, nesse período da década de 70, 80, quem tinha carro rico. Então, é mais ou menos essa ideia aí. Só que, a partir de 89, o governo ele vai diminuindo esses subsídios da produção do álcool, né? Vai diminuindo. E 89, 90, chegando a 90, o 90% dos automóveis, como eu falei, era movido a álcool. E em 2002, apenas 1% dos veículos vai ser movido a álcool. Mas isso aí tem uma justificativa, isso aí tem uma explicação. Por quê? Porque em 2002 nós vamos já ter a tecnologia do chamado carro flex, né, que eu vou explicar daqui a pouco. Então nós temos aqui a produção não significa dizer que a produção de álcool baixou, não. A produção de álcool aumenta. Aqui de 2000, produção de álcool, de etanol, sobe, tudo sobe. Produção de açúcar aumenta, porque aqui eu tenho também a tecnologia, o aumento com os transgênicos. Então eu tenho a cana de açúcar modificada geneticamente, que dá uma maior produtividade, inclusive a UFAO, lá no SECA, né, o Centro de Ciências Agrárias, tem uma das maiores pesquisas de como, né, plantar, de cultivo da cana, do beneficiamento da... Gente, é fantástico. O SECA tem um grupo de pesquisa que é um dos maiores do Brasil, um dos mais avançados. Isso permite aumentar o que? A produtividade. Então eu posso utilizar o mesmo passo com uma maior quantidade de produção, tá? Então nós temos essa evolução da produção aqui no Brasil da cana-de-açúcar. O etanol, hoje, ele é misturado à gasolina. Então existe uma lei no Brasil que permite que ocorra uma mistura do etanol. Então essa mistura pode ser de 18% a 27% para esse ano 2020. Então, aí quando a gente vai comprar uma gasolina aqui no Brasil, a gente pensa, a gasolina é pura. Não é. Então não existe gasolina pura no Brasil. Sempre ela vai ter uma porcentagem de etanol, que pode ser 18% a 27%. Professor, mas e por que o governo brasileiro utiliza isso? Para reduzir a emissão dos gases poluentes. Essa é a justificativa. Mas um outro ponto de vista é para baratear o custo também. Isso é muito vantajoso. É para todo mundo, para o governo, para os donos de postos de combustível, para os produtores. Então, todo mundo sai ganhando com isso aí. E tem uma outra lógica. Professor, mas eu estou abastecendo na gasolina chamada aditivada. Pronto, ela é melhorzinha. Então, ela chega a ter 95% de ser pura. Ela pode ser, 95% ela é pura. Beleza, mas não é 100% pura. No Brasil, nós não temos essa gasolina 100% pura. Beleza? Então, o grande forte do Brasil em relação à produção do álcool foi a ideia, a tecnologia de criar o carro Flex, chamado Total Flex, lançado em 2002, né, como sendo, a maior tecnologia do mundo. Brasil que desenvolveu isso, né? Claro, aqui com a parceria de uma marca alemã e tal, mas a tecnologia brasileira hoje se tornou comum, mas antes não era, né? Então, em 2002 foi o grande lançamento disso aqui. Hoje 67% da frota brasileira são de carros ou de automóveis flex. Ainda não é todo carro que vai ser flex, porque a gente tem também outros combustíveis, né? E mas nem tudo são flores. Sabe por quê? Com toda essa evolução da produção de etanol, de biocombustíveis e tal, ocorreu, eu já falei da diminuição de pequenas e médias propriedades, falei do êxodo rural, e agora eu vou falar de outros dois problemas. Primeiro, diminuição do cultivo de alimentos. Fato. Então,
Cara, não vale mais a pena para um pequeno, um pequeno e médio produtor plantar o seu feijão, plantar. Ele passa a plantar cana também. E aí depois ele vende para o grande produtor. Tá? Porque ele já tem o dinheiro certo. Tipo, plantar alimento é muito trabalho, precisa limpar muito. Então, quem é produtor sabe do que eu estou falando. Porque a cana você planta, deixa lá e ela cresce sozinha. Ele não vai ficar cuidando constantemente, limpando, não. Diferente dos alimentos, que ele tem que ficar limpando, cuidando e tal. Então, tipo assim, é muito trabalho para um lucro reduzido. E aí a galera acha melhor agora estar plantando cana para produzir etanol. E produzir açúcar também, né? E outro ponto negativo é o desmatamento de vegetação nativa. Gente, com essa elevação da produção de biocombustíveis, o desmatamento ele cresce assustadoramente no Brasil. Principalmente na Mata Atlântica, que hoje só resta em torno de 3 a 5% de mata nativa, que é muito pouco diante de 100%. Claro que tem os outros fatores, mas isso aqui também veio contribuir, tá certo? E para finalizar a nossa aula hoje de biocombustíveis, nós vamos falar sobre o biogás ou gás metano. Hoje ele é mais conhecido como biogás. Ele é um gás inflamável produzido a partir da decomposição de matéria orgânica. Só que não é a decomposição de matéria orgânica igual o petróleo, igual o carvão, não. É essa matéria orgânica de agora, tá? Então resto de comida, resto de varrição, animais, tá? Então tudo isso vai gerar o gás metano, que pode ser, ele pode ser originado naturalmente. Por exemplo, tem uma galera que fala muito, inclusive o Enem ele cobrou uma questão um ano seguinte, o peido da vaca. O peido da vaca gera gás metano, verdade. Mas você não tem como pegar o peido da vaca e canalizar isso. Aí o que é que a galera faz? Artificialmente. Pode pegar os dejetos da vaca, jogar no biodigestor e gerar o biogás, né? Assim como tantas outras coisas, resto da Ceasa. A gente pode pegar o resto da Ceasa, jogar no biodigestor e está produzindo gás metano. Pode pegar resto de animais mortos, jogar no biodigestor. Pá. Então tudo que for matéria orgânica pode estar gerando o biogás. Então pode ser natural ou artificialmente, tá? Uma característica interessante do biogás: ele não tem cheiro, ele não tem sabor e ele não tem odor, né? É um fato bem interessante, bem legal. Ele pode ser utilizado em fogões, em motores e na geração de energia elétrica. Aqui está um exemplo de um biodigestor. Eu tive a oportunidade de ir, eu estava no Paraná e de repente eu descobri que lá era um dos lugares, dos pioneiros no Brasil a trabalhar com o biogás. E eu não poderia deixar de trazer material exclusivo para vocês. Eu fui lá, conversei com o pessoal, tentei entender. E é fantástico, porque, se liga, ele pega esses restos, deixa lá. Então, eles estão fazendo combustível para o automóvel. E, inclusive, lá em Itaipu tem uma central. Lá tem uma central. Então, você tem os automóveis que são movidos a biogás. Então esse gás, poxa, é massa, porque é um gás natural. Não é o gás natural do petróleo, não, esse é um outro gás, tá? Mas é muito interessante. Professor, ele emite gás poluente? Sim, é uma menor quantidade que a gasolina, mas emite, tá? Mas é interessante porque, tipo, é o que você estava jogando. Então você não vai jogar mais no lixão, você não vai jogar mais no aterro sanitário, você vai utilizar esses materiais para estar gerando energia. Pode ser energia elétrica ou pode ser combustível para o automóvel, né? E eu estava no meio da rua, quando eu estava no meio da rua, eu vi esse carro, eu disse, vamos seguir. Tá, o pessoal lá, eu digo, segue esse carro aí. E comecei a tirar foto, porque eu achei extremamente interessante. Então, movido a biometano. Então, isso aqui é um dos maiores exemplos da evolução tecnológica, da evolução do conhecimento na produção de energia. E o Brasil aqui é um dos países que tem o maior, aliás, é o país que tem mais avançados estudos relacionados a isso. Então, é uma área muito promissora para a galera. Por exemplo, quem quiser
Quem gostar disso aqui, quiser continuar estudando, é uma área muito promissora, tem campo aí. Claro que tipo, é um campo para daqui a 5, 10 anos se abrir. Por enquanto a gente está iniciando os investimentos. Eu havia esquecido, mas o etanol não precisa ser necessariamente gerado a partir da cana-de-açúcar. Por exemplo, tem crescido muito, principalmente no estado de Alagoas, a produção a partir de eucaliptos. Então nós temos o etanol de primeira, segunda e terceira geração. Até resto, até casca de arroz está produzindo etanol agora. Então nós temos uma evolução muito grande, e um dos maiores exemplos é o próprio biogás. Esse biogás também pode ser utilizado na cozinha. Por exemplo, eu moro aqui no bio, né? O bio tem um aterro sanitário. Aí já existe um estudo para pegar o gás metano do aterro e canalizar para as residências próximas. São conjuntos que estão sendo construídos ali. Em outros estados isso já é normal, né? Já é mais avançado, normal. Aqui a gente ainda está em processo. Aqui no bio. Bio é desenvolvimento, minha gente. Pode ter certeza.